Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje o nosso tema é América Latina, lutas pela independência política, né? Oitavo ano de História, tá? Vocês podem pegar o livro de vocês na página 28 e a gente vai começar entendendo algumas características desse território que nós vamos discutir hoje, que é a América Latina, tá? Então, da onde advém esse termo América Latina? Tá? Porque geograficamente falando, nós vivemos na América, tem a América do Norte, a América Central e aqui onde nós definimos como América Latina é a América do Sul. Tá? Mas por uma questão cultural, nós temos a América do Norte, que é a América anglo-saxônica, de colonização inglesa e francesa. A América Latina começaria a partir do México para baixo, territórios colonizados pela Espanha e também por Portugal, que no caso seria o Brasil, tá? Então, esse termo, para a gente entender a América Latina Espanhola, nessa característica geográfica de regionalização, né? Primeiro a gente tem que entender que quando a Grécia, né, de origem latina, Grécia, latim, cultura grega latina, tá? Os povos gregos começaram um processo de colonização a partir do século V e chegaram até a região do Lácio, no sul da Itália. E depois de lá foram para a região do norte, onde estabeleceram colônias nessas regiões. Mesclando com a cultura dos povos que já existiam na Itália, né, deram origem à cultura latina. Então a cultura italiana é a cultura latina, romana, italiana, cultura latina, porque a cultura grega era a cultura mais expressiva. Então as pessoas adotavam todo o conhecimento que advinha dessa raiz grega. Mais tarde, Roma dominou toda a Europa e também deu origem, né, espalhou, adotou a Igreja Católica, que passou a cultuar essa cultura grega, vamos dizer assim, no sentido da língua latina, que é a língua oficial da Igreja Católica, né, o latim, e começou com um processo de romanização, ou seja, levar a cultura romana para todos os povos da Europa, né? Automaticamente influenciaram os franceses, os portugueses e os espanhóis, principalmente os portugueses e espanhóis, que eram reinos muito católicos, né? Quando vem o século XV, vem as grandes navegações, eles chegam na América e colonizam, né? Os espanhóis colonizam toda a América Central e do Sul, com exceção do Brasil, que ficou, né, no processo de colonização portuguesa. Então, alguns autores dizem que, além do nosso tronco linguístico remeter a Espanha e Portugal, que remete a Roma e automaticamente remete à Grécia, nós somos do mesmo tronco linguístico. A nossa língua é de origem grega, tá? E culturalmente, por que latina? Porque nós adotamos características iguais, mesmo com colonização espanhola e portuguesa. Inicialmente, dependíamos de Portugal e da Espanha. Quando veio o processo de libertação, né, de 1818 até 1825, quando terminou os processos de libertação aqui na América Central e do Sul, que é a América Latina, foi tudo muito rápido, né? Processos influenciados pelas ideias iluministas, vindas da França, da Inglaterra e dos países europeus, onde se difundiam essas ideias de liberdade, né? Essas ideias de que um povo não deveria ser subjugado a outro povo, ou seja, não deveria ter essa relação colônia, que era aqui, e metrópole, que era Espanha e Portugal, né? E todos os deveres à colônia e todos os direitos a essas metrópoles portuguesas e espanholas. Então, passamos por um processo de independência muito rápido, muito parecido, né? Com exceção do Brasil, que não teve muitas lutas, mas os outros foram através de conflitos, né? Todos baseados com ideias iluministas, influenciados por ideias iluministas, como a Conjuração Baiana, a Conjuração Mineira, né? E outra coisa, quando saímos do jugo da Espanha e de Portugal, esses novos países independentes caíram no domínio da Inglaterra. Até o século, né? Até o século XX, mais ou menos, meados do século XX, quando passamos a ser subjugados, então,
Quando cai o poder da Inglaterra, a partir da Segunda Guerra Mundial, passamos então a ser dominados pelos Estados Unidos, que manteve uma certa influência, até às vezes maior ou menor, independente de qual país, né, em relação a um país ou outro, mas influenciou todos os países da América Latina e suas economias. E temos uma outra característica comum, que é a desigualdade social, que é as elites no poder, e além de tudo, né, uma precariedade social muito grande no setor social, né? Governos que às vezes não olham para essas populações do jeito que deveriam olhar e que privilegiam certas camadas sociais. Então, segundo alguns autores, todas essas características em comum, sermos colonizados por Espanha e Portugal e termos todas essas características econômicas, sociais e políticas muito parecidas, nos tornam povos que moram na América Latina, ou seja, do México abaixo, América Latina, América Central e América do Sul, América Latina, certo? Lá na página 28, nós temos um texto chamado de O Grande Libertador das Américas, Simão Bolívar, né? E, seguindo o texto, nós temos uma pintura de Rugendas, que retrata uma situação, né, típica, cotidiana, de um dia de feira, né, um dia em algum lugar na América Espanhola, tá? E esse lugar está descrito lá na legenda, que é o México, em 1859. Então lá nós podemos visualizar as camadas sociais que existiam no México e nas regiões espanholas, nas regiões de colonização espanhola. Você pode identificar os índios vendendo produtos, os mestiços com trajes típicos dos povos nativos, mas ao mesmo tempo, né, com características espanholas, já vestido, com roupas, né? À frente você pode, em primeiro plano, ver pessoas que são os crioulos, né, que são filhos dos espanhóis, porque o espanhol, se você era descendente de espanhol nascido aqui na América, a sua denominação era crioulo. Você era um crioulo, você tinha direitos, você era rico, você possuía terras, você tinha bens, mas você não podia administrar para a Espanha, porque a Espanha só aceitava administradores que nascessem na Espanha, porque segundo ela, se você já tivesse nascido aqui na América, você já teria amor por essa terra e você não seria um bom administrador, porque o objetivo da Espanha, como de Portugal, era retirar o máximo possível de bens, de serviço da população, escravizando os índios, ocupando o serviço deles barato, através da mita, que a gente já vai discutir, e retirar o máximo de produtos possível que essa terra pudesse dar e levar esses produtos para a Espanha, assim como Portugal também fazia. Então, esses nascidos, filhos de espanhóis nascidos na América, não tinham direitos políticos. Eram homens ricos, mas não podiam ocupar cargos políticos, certo? E ao fundo você vê um homem lá num cavalo com traje típico espanhol e um soldado que, por ocupar cargos administrativos, são espanhóis que vieram ocupar cargos políticos aqui na América e administrar esse processo de exploração, né, dentro desse processo de colonização. Quando essa sociedade se formou, chegaram os primeiros colonizadores, essa terra não era despovoada. Assim como quando os portugueses chegaram no Brasil, essa terra não era despovoada, né? Havia os nativos, né, que foram chamados de índios, mas eram populações nativas, diversas, diferentes, com língua, com costumes, com hábitos diferentes, né? Centenas de populações indígenas com culturas diferentes. E essas populações foram dizimadas, principalmente na região do México, os incas, né? Os maias, os astecas, tá? No México, os maias, os astecas, os incas na região do Peru. Então, de certa forma, houve acabou que dizimando essa população para se construir essa sociedade que a gente acabou de descrever, formada por índios, por mestiços, né, que eram espanhóis misturados com índios,
e por crioulos, que eram filhos de espanhóis, e pelos espanhóis que cuidavam da administração. Então, essa era a característica das camadas sociais aqui na América Espanhola. Então, ali nós temos duas questões. Quem é o autor do texto? Está fácil de descobrir. E que insatisfação ele demonstra? Vamos retomar, na verdade, vamos fazer a leitura do texto acima da ilustração do Rugendas, que vamos ver o que o Simão Bolívar fala de um grupo específico e um grupo que organiza todo o processo, né, que tomado pelas ideias iluministas de liberdade, de direitos, vão organizar toda uma agitação na colônia e vão promover esses processos de independência entrando em conflito com a Inglaterra, ou com a Espanha. Então vamos lá. Isso quem escreve é Simão Bolívar, um líder do movimento que ajudou em várias independências de vários países que pertenciam, de regiões que se tornaram países e que pertenciam à Espanha. Então vamos lá, nós fomos tolhidos, né? Deles foram roubados direito, foram cortados, de certo modo, removidos do mundo com relação à ciência do governo e à administração do Estado. Ou seja, esse grupo está dizendo que eles não tinham direito ao conhecimento e que eles não tinham direito ao Estado, porque eles não podiam interferir no Estado, eles não podiam governar. Nunca fomos vice-reis, ou seja, eles disseram, nós nunca fomos administradores da Espanha aqui nas colônias, nem governadores, com exceção de raríssimos casos. Então quer dizer que houve alguns casos que alguns crioulos ocuparam cargos políticos, mas garanto que não foram cargos importantes. Poucas vezes arcebispos, líderes da igreja, né, e bispos, diplomatas nunca. Aquelas pessoas que entram em acordo, que discutem as relações entre um país e outro. Então, isso eles nunca foram. Como militares apenas subordinados, nunca foram comandantes. Como nobres, porque eram homens ricos, poderosos, sem privilégios reais. Ou seja, mesmo os ricos e poderosos, burgueses, eles não faziam parte da aristocracia, eles não eram reconhecidos como nobres. Né? Em síntese, resumindo, não fomos nem magistrados, nem conhecedores das leis, nem financistas, né, que mexiam com o dinheiro, que administravam a colônia, que mandava os envios de carga de ouro, de prata, principalmente a prata, né, para a Espanha, e raramente comerciantes. Era uma classe rica, filha de espanhóis que dominavam a região, mas eles mesmos não podiam ocupar cargos políticos. Então, está falando de uma classe específica, de um grupo específico da sociedade do período da colonização espanhola, que é os crioulos, filhos de espanhóis, nascidos aqui na América e que não tinham direitos políticos, mesmo tendo muita riqueza. Tá ok? Então, identificar alguns grupos, a gente já identificou, né, da sociedade. Agora, lá na página 29, tá? Tem algumas palavras lá que vocês vão precisar identificar para poder responder a questão número 1. Tá? A número 2, defina a expressão América Latina. Eu já expliquei no início do vídeo. Né? E consulte o mapa político atual da América e cite 3 países que fazem parte da América Latina. Então, do México para baixo, América Central e América do Sul, né? Você retirando o Brasil, que é colonização espanhola, portuguesa, tudo foi colonização espanhola. Então, tudo é América Latina. E o Brasil também é América Latina porque é colonização, né, portuguesa, que também é latina. Com exceção do Suriname, que foi colonização inglesa, e algumas ilhas insulares, né, que foram colonização inglesas, dos Estados Unidos, todo o restante da América Central e do Sul é colonização latina, espanhola e portuguesa, certo? Então aí tem uma gama de países lá que vocês podem estar citando. Está pedindo para citar 3, tá? Os maias, os incas eram povos nativos que existiam aqui na região, né? E que foram dizimados pelos espanhóis. Por quê? Porque acreditavam que na lenda, no mito de criação deles, os deuses criaram o mundo para eles, mas foram embora pelo mar.
e um dia eles voltariam flutuando sobre as águas do oceano. E viram os portugueses e os espanhóis chegando aqui em caravelas, né, flutuando por cima do mar, com roupas brancas, dominando feras enormes, que eram os cavalos, e com poder mágico, que eram as armas de fogo, né? Logo entregaram seus cargos de administradores para os espanhóis, que viram toda a riqueza e começaram, né, usar de disputa política entre essas tribos para poder dizimá-las. Trouxeram doenças, usaram táticas de guerra usadas na Europa, que eles não conheciam aqui. Então, um grupo pequeno de 600, 700 homens era capaz de dominar tribos gigantescas de indígenas e levar à dizimação com doenças ou através das táticas militares e das armas de fogo. Tá? Tirando a civilização maia e inca, os outros povos são classificados como indígenas, porque não tem uma complexidade na sua organização social como teve os incas e os maias, que chegaram a ter até impérios, dominar outros povos indígenas. Tá? Sistema de arrecadação de impostos, construções avançadas de cidades, né? Sistema político administrativo muito avançado. Então, maias e incas também são povos indígenas, mas a gente classifica ele pelos nomes. E os outros povos com uma estrutura social menos complexa, não menos importante, mas menos complexa, a gente caracteriza-os como indígenas, tá? A encomenda era uma espécie de trabalho que os espanhóis adotaram aqui na América Latina. E o que era a encomenda? Né? A encomenda era uma quantidade de índios que deveriam trabalhar por um determinado tempo na extração de minérios, né, para um espanhol. O espanhol que dominasse a região, o seu vice-reinado, que toda a América Espanhola era dividida em vários vice-reinados, com o espanhol comandando, sendo o rei desse vice-reinado. Esse espanhol dava terra para outros espanhóis e nas regiões onde você ganhava terra, você tinha que catequizar os índios com os ensinamentos cristãos da Igreja Católica e você podia usar o serviço desses índios. Né? Eles estavam na tribo, você chegava lá na tribo, escolhia 10, 15 e falava, ó, tô levando esses homens aqui, eles vão trabalhar 30 dias para mim no lugar tal e depois de 30 dias eu devolvo eles. Isso era a mita, ou isso era a encomenda, tá? Como se o cara encomendasse, eu quero 10, 15 índios para trabalhar para mim durante um determinado período, certo? A mita, né? A mita também arrebanhava milhões de nativos para fazer serviços, né, contra a vontade deles, mas, no entanto, esses serviços a gente classifica como uma espécie de escravidão, porque eles são forçados a fazerem isso, mas depois também eles eram devolvidos para suas tribos. Chapetones. Quem que eram os chapetones? Chapetones eram os espanhóis que vinham enviados pelo rei da Espanha para ocupar cargos administrativos e políticos importantes aqui na América. Né? Então, esses espanhóis que vinham fazer a administração e fazer o processo de colonização acontecer aqui nas regiões espanholas eram chamados de chapetones. Tá? E nós temos os crioulos. Tá? Os crioulos eram os filhos desses chapetones que nasciam aqui, que tinham riquezas e tudo, pelos privilégios que os pais deles tinham, mas eles não tinham direitos a cargos políticos. Tá? Adelantados. Quem que seria o adelantados? Tá? No caso, os adelantados é uma das palavras que vocês não vão usar para poder preencher as atividades. Adelantados, que mais? Cabildo vocês vão usar, que cabildo é um órgão administrativo dos quais os crioulos podiam fazer parte de maneira geral. Tá? Eles podiam fazer parte, a administração colonial ficava a cargo dos espanhóis. Eles podiam fazer parte, mas a administração ficava a cargo dos espanhóis. Né? Ok? Pessoal, então, com essas informações, a gente já introduz o conteúdo, já dá para vocês saberem do que a gente vai tratar desse processo de colonização e dessa formação dessa sociedade colonial espanhola. E fazer as atividades da página 28 e 29 vai ficar fácil observando o que eu estou falando aqui no vídeo, ok? Até a próxima aula.